Bom dia, irmãos. Vamos hoje tratar de um assunto sobre o qual nós cantamos quando cantamos Sou Feliz. Queria refletir com os irmãos alguns dos motivos pelos quais nós somos felizes, ligados ao tema que estamos estudando nas últimas semanas, que é o milênio. Vamos estudar sobre o reino de Deus hoje. Para isso, eu vou pedir para os irmãos abrirem suas Bíblias no Apocalipse, capítulo 20, versículos 1 a 6, e que Deus abençoe o nosso estudo, nos dê a instrução e a aplicação da sua palavra por meio do Espírito Santo nas nossas vidas. Apocalipse 20, versículos 1 até 6. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Ele repete várias vezes nesse texto curto, 1000 anos, 1000 anos, 1000 anos. Ele não usa a palavra milênio, mas a palavra milênio vem desse período de 1000 anos. Então, alguns discutem se de fato são 1000 anos ou se esse é só um número simbólico de um longo período de tempo de paz no futuro ou no presente. Alguns acham, mas eu vou adotar aqui, como eu tenho feito, a posição literal. Se ele fala tantas vezes 1000 anos, eu não tenho razão para achar que não vão ser 1000 anos. Então, vamos entender isso aqui como sendo um período literal de 1000 anos aqui na Terra. E só para os irmãos recapitularem, talvez alguns não estiveram nos estudos passados, onde é que entram esses 1000 anos na história. Então, na visão que nós estamos passando, na cronologia natural que aparece no Apocalipse, se você for fazer a leitura direta do Apocalipse, as coisas se encaixam naturalmente assim. Você tem a época da igreja, que é a época em que nós estamos vivendo hoje, começa com as 7 cartas das igrejas da Ásia no Apocalipse. Os primeiros capítulos do Apocalipse falam sobre isso, aquelas igrejas da época de João. Então nós podemos entender que representam também o período da igreja, o período em que nós vivemos hoje. Você tem em seguida João sendo arrebatado aos céus e vendo ali anciãos e seres celestiais, e nós entendemos que nessa altura a igreja terá sido arrebatada, e você tem um período de 7 anos de tribulação aqui no mundo sobre aqueles que ficarem, sobre aqueles que não forem levados. Ao final desse período de 7 anos, então, onde o anticristo estará governando, haverá uma batalha que nós tratamos no domingo passado, a batalha do Armagedon. E nessa batalha Jesus volta e ele destrói os exércitos do anticristo, e ele aprisiona, na verdade ele lança o anticristo, a besta, e o falso profeta. A besta, o anticristo, o líder político, e o falso profeta, o líder religioso, são lançados vivos no lago de fogo. Então é nesse ponto que nós nos encontramos, e esse texto começa logo em seguida, segunda vinda de Cristo, e ele inaugura um reino na terra de 1000 anos. E eu gostaria de comentar brevemente sobre algumas posições antes de nós entrarmos no estudo detalhado deste capítulo.
verso a verso, algumas posições que os cristãos adotam a respeito do milênio. Existe a posição que eu apresento para os irmãos, que é o pré-milenismo. O que é o pré-milenismo? O pré-milenismo diz que Jesus vem antes do milênio, que Jesus inaugura o milênio, que Jesus vem para derrotar Satanás e os inimigos da cruz e inaugurar sobrenaturalmente este reino com poder e grande glória. Então, a segunda vinda de Cristo vem antes do milênio. Esse é o pré-milenismo. Ele é decorrente de uma leitura direta, não só do Apocalipse, como de outros textos, inclusive do Velho Testamento. Outra posição bastante comum é o pós-milenismo. Pós-milenismo, vou tentar explicar de maneira simples para os irmãos. Eu acho que eu já mencionei em outro domingo, mas vamos só repassar. O pós-milenismo diz que nós, como igreja, vamos evangelizar o mundo, nós vamos conquistar o mundo, nós vamos agir de várias maneiras, socialmente, evangelisticamente. Alguns acham que até usando a força militar, nós vamos, teologia da libertação, por exemplo, nós vamos conseguir tomar posse do mundo e controlar o mundo para o cristianismo e vamos implantar à força o reino dos céus na terra, ou o reino de Deus na terra. Essa é o pós-milenismo. Por que se chama pós-milenismo? Porque ele diz que a igreja vai crescendo, o mundo vai melhorando, e nós implantamos o milênio aqui, e vamos passar um período de paz aqui na terra. Alguns acham que é de 1000 anos mesmo, outros acham que é só simbólico isso, mas enfim, a igreja vai implantar o milênio, vai implantar o reino dos céus na terra, e depois, no final desse milênio, Jesus vem, e vem a segunda vinda, e aí ele julga, tem o juízo final, e novos céus e nova terra. Então, essa é a posição do pós-milenismo. Alguns grupos pentecostais adotam essa posição, não só pentecostais, mas vários grupos cristãos adotam essa posição. As coisas vão melhorando, a igreja conquista o mundo e depois Jesus volta. Não se encaixa com a descrição direta do Apocalipse. Você não vê as coisas ficando melhores no Apocalipse. Você vê as coisas ficando piores até a vinda de Cristo. Aí Cristo implanta o reino de Deus na terra. Então, você tem, ligado com essa descrição aqui, você vê Satanás sendo amarrado. Então, algumas pessoas mais ligadas ao movimento da batalha espiritual, elas tentam amarrar o máximo possível de demônios. Vamos amarrando demônios, amarrando, até a gente se livrar de todos os demônios e a gente espera um mundo sem demônios, né? Algumas pessoas pensam assim, e aí a igreja vai conseguir implantar o reino de Deus na terra. É uma visão que eu considero distorcida, não bate, simplesmente não bate com as profecias da palavra de Deus. É uma boa intenção, é uma boa ideia, assim, positiva, né? Pensar positivo, que o mundo vai melhorar e nós vamos conseguir vencer, mas a forma como eu entendo, a igreja não foi chamada para conquistar o mundo e implantar o reino de Deus na terra e dominar. A igreja foi chamada para resgatar almas desse mundo, porque esse mundo está condenado. Então nós temos que resgatar o máximo possível para levar no arrebatamento quando Cristo voltar. E aí Cristo vai tratar com aqueles que ficarem. Essa é a posição que eu entendo mais bíblica. E assim, então, o pós-milenismo tem uma outra posição que é o amilenismo. Qual a diferença entre pós-milenismo e amilenismo? Amilenismo significa não há milênio, sem milênio. Não existe milênio. Essa ideia, esse texto aqui que fala sobre os 1000 anos é um texto que deve ser entendido totalmente figuradamente, não é um reino literal de Cristo com os santos aqui na terra por 1000 anos. Nós já estamos vivendo este período. Nós já estamos vivendo esse período aqui figuradamente. Isto aqui é o milênio, é Cristo nos nossos corações. Essa é uma posição bastante defendida pelos reformadores, a igreja reformada, protestante. Então, se você for ler os livros da teologia reformada, dos puritanos, que tem muita coisa boa, muita coisa proveitosa, principalmente na área de santificação, na área de doutrina da salvação, muitas coisas nós aprendemos com eles, mas em termos de profecias, eu não recomendo essa posição que diz que não existe milênio. Isso aqui é o reino de Deus na terra, não haverá outro. Um dia Jesus vem, acaba o mundo e pronto, né? Novos céus e nova terra. Bom, essa aí é
posição, então, as 3 posições. Eu fico com o pré-milenismo, que tem uma leitura mais literal das profecias da palavra de Deus. Não é só o Apocalipse que me faz crer que o pré-milenismo é o correto. Se você ler as parábolas de Jesus, se você ler o discurso de Jesus em Mateus 24 até 25, você tem ali um pré-milenismo muito claro. E não só no Novo Testamento. No Velho Testamento também é possível você chegar à conclusão que primeiro veio o Messias e depois o Messias inaugura um reino. Na verdade, é possível você perceber claramente pelas profecias exclusivamente do Velho Testamento que primeiro vem o anticristo, primeiro vem um período de perseguição contra Israel, depois vem o Messias, ele derrota os inimigos de Israel e depois vem o reino de Israel. Nós sabemos disso olhando a Bíblia, e você não precisa nem ser cristão para concluir isso olhando para a Bíblia, porque os próprios judeus ortodoxos, muitos deles adotam essa posição. Tem um livro que fala sobre textos do Messias, do autor Epatai. Ele juntou textos antigos dos rabinos antigos, falando sobre o fim dos tempos, e eles dizem isso, eu vou citar: o anticristo junta todos os exércitos das nações do mundo e faz guerra contra os filhos de Israel, e ele mata milhares de milhares de Israel, e Israel irá retornar com o Messias. E Armilos é um dos nomes que eles usam para o anticristo, ouvirá que um rei se levantou para Israel, e ele juntará os exércitos de todas as nações do mundo, e eles virão contra o rei Messias e Israel. E o santo, bendito seja ele, lutará por Israel e dirá ao Messias, esse santo é Deus, e já dirá ao Messias: assenta-te à minha destra. E o Messias dirá a Israel: ajuntem-se e vejam a salvação do Senhor. Então esse é exatamente o quadro que eu tenho ensinado aqui. Eles não são cristãos, são os judeus, eles não acreditam em Cristo, mas olhando só para o Velho Testamento, eles reconhecem a sequência do anticristo, da batalha do Armagedon, da vinda do Messias e o reino para Israel. Não só isso, eles calcularam também, da mesma maneira como nós, cristãos dispensacionalistas, calculamos estudando as 70 semanas de Daniel, que eu já expliquei em outro domingo, eu não vou repetir aqui, mas as 70 semanas de Daniel, os 7 últimos anos, a última semana, eles interpretam do jeitinho que interpretam os cristãos da posição que eles estão explicando, que chamamos os dispensacionalistas. Eles dizem: por 7 anos, grandes exércitos e muitas pessoas se ajuntarão à terra de Israel. As coisas chegarão a tal ponto que as pessoas perderão a esperança na redenção. Isso durará 7 anos. Então, inesperadamente, o Messias virá. O Messias surgirá sobre Israel, conquistará o inimigo e ajuntará os exilados de Israel em Jerusalém e reconstruirá Jerusalém. Então, mesmo usando só o Velho Testamento, é possível você chegar à conclusão clara de que o pré-milenismo é a posição correta. O problema dos judeus é que eles não entendem que o Messias já veio uma vez. E o risco é que eles não percebam quando vier o anticristo. E inicialmente parece que eles vão aceitá-lo achando que ele é o Messias. E depois eles vão perceber que ele não é, porque ele não vai cumprir as profecias, ele vai perseguir Israel. Mas seguimos então com essa proposição mais literal, que segue diretamente os escritos do Velho e do Novo Testamento, e o texto que nós lemos agora, que é a inauguração desse período de 1000 anos, fala de um período que algumas pessoas podem achar: mas isso está muito longe da minha realidade, esse milênio, Cristo reinando na terra, o que é isso? Por que é importante eu pensar nisso? Olha, eu já vi até pastores falando que estudar essas coisas não é muito importante, porque isso não muda a vida das pessoas, porque isso não é essencial, porque o mais importante é você estudar, é ensinar as pessoas a fazerem boas obras e amar o próximo e o Evangelho, e tudo bem, é verdade, mas você não pode pegar um texto que fala sobre o reino de Deus, que é um assunto que percorre as Escrituras inteiras,
do Velho Testamento, dos Evangelhos de Jesus, dos textos proféticos e do Apocalipse que falam sobre esse reino de Deus. Então a Bíblia está saturada de textos sobre o milênio. Talvez seja um dos assuntos, se não o assunto mais mencionado nas Escrituras é o milênio, o reino de Deus. Jesus, quando ele veio, ele pregava: é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, o João Batista já falou: arrependei-vos, porque está às portas do reino dos céus. E o reino, como eu já expliquei em outra ocasião aqui, é justamente esse reino de Cristo reinando. Os judeus, como rejeitaram o Messias, então o reino dos céus foi tirado daquela geração e foi passado para uma geração do futuro, quando Jesus voltar para reinar. Claro, se eles tivessem recebido Jesus como Messias, o Messias já reinaria, né? Mas é claro que ele tinha que morrer antes, conforme as profecias. Mas, é fato, então se Deus acha esse tema tão importante, quem sou eu para dizer que não é importante, não é relevante, que não vai mudar a vida das pessoas? Muda a minha vida. Eu pensando, meditando sobre o milênio, a minha vida inteira, eu tenho crescido e me aproximado do Senhor, pensando sobre esse tempo. Eu quero estar nesse tempo, eu quero antecipar esse tempo. Eu não vejo a hora de começar esse milênio. A gente pensa no céu, eu quero estar no céu também, mas eu sonho com o milênio. Como será que é isso? O reino de Cristo na terra? O céu a gente pensa em nuvens assim, depois a gente vai chegar também numa descrição do paraíso maravilhoso, mas e aqui na terra? Nações, e políticos, e governos, e comércio, e tudo como nós conhecemos, e tecnologia, mas Jesus Cristo reinando. Que visão maravilhosa, que visão totalmente diferente da realidade que nós estamos vivendo hoje. Isso tem que encher a nossa mente, porque Deus quer que enche, porque Ele colocou no seu texto, Ele colocou nas Escrituras para que nós nos abençoasse, nós meditássemos sobre isso. Então, o primeiro versículo aqui do Apocalipse 20 diz a segunda coisa, ele diz a primeira coisa, mas a segunda coisa necessária para inaugurar o milênio. A primeira coisa era derrotar os exércitos do anticristo, lançar o anticristo e o falso profeta no lago de fogo. Mas a segunda coisa é a prisão de Satanás. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Que abismo que é esse? A Bíblia fala desse abismo em alguns textos. Você vai ver, por exemplo, dá uma olhada em 2 Pedro 2,4. 2 Pedro capítulo 2, versículo 4, tem uma menção de um abismo aqui, que o texto nos faz entender que pode ser o mesmo abismo. A palavra em grego não é a mesma, mas pode ser que seja o mesmo lugar. A palavra em Apocalipse é abismo e a palavra aqui em 2 Pedro é tártaro no grego. Então, nós temos em 2 Pedro 2, 4, Pedro está falando, o contexto aqui é sobre falsos mestres, falsos profetas, mas ele menciona o juízo que Deus prepara para esses falsos profetas, mas ele menciona anjos também. 2 Pedro 2,4 diz: porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, e não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, etc. Então, ele vai continuar o texto, falando que Deus não vai deixar de mandar juízo aqui também. Mas ele menciona um juízo sobre anjos. No versículo 4 de 2 Pedro 2, o que diz? Que Deus não perdoou anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, diz a minha tradução. Então, a palavra no grego aqui não é a mesma palavra que em geral se traduz para inferno. O grego que é traduzido para inferno, em geral, é o Hades ou o Guiena. Duas palavras que em português eles costumam traduzir para inferno. Aqui não é nenhuma delas. Aqui a palavra é tártaro. Tártaro, o mais profundo dos abismos. Segundo a mitologia grega, então, o tártaro seria o abismo mais profundo do reino dos mortos, ali onde estão os piores demônios, os piores seres estão ali aprisionados nesse tártaro. Então, os cristãos, quando tinham que escrever em grego, pegaram uma palavra que era conhecida para usar a prisão dos seres malignos, então usaram essa palavra, tártaro. Você tem que usar uma palavra, você tem que
não inventaram uma palavra, pegaram uma palavra que já existia na mitologia, não que a mitologia esteja certa, mas eles pegaram a palavra para aplicar aqui. Existem demônios, anjos caídos, que estão nesse momento aprisionados no Tártaro. E, se os irmãos se recordarem, uma das lições sobre o Apocalipse durante a tribulação, se não me engano o pastor Edson mencionou, vai haver um momento em que um anjo abrirá a porta do abismo e sairão seres deste abismo. Talvez seja exatamente esse abismo aqui. Aqueles seres que são descritos como gafanhotos, mas que ficam como escorpiões. Então, estes anjos estão aprisionados. Talvez sejam os mesmos anjos aprisionados aqui, ou talvez não. Talvez tenha um grupo que seja aprisionado até o juízo final, onde vão ser lançados no lago de fogo no final, e outro grupo que esteja aprisionado e que vai ser solto na tribulação. A Bíblia não dá todos os detalhes desse reino espiritual angelical. Mas o fato é, Satanás será aprisionado em um abismo. Talvez seja esse Tártaro, não sabemos. E esse anjo, então evidentemente ele chega com a autoridade de Deus. Um anjo qualquer não tem hoje o poder de aprisionar Satanás, porque Deus determinou que Satanás estivesse livre hoje em dia. Então, se você pensa numa posição, vamos colocar assim, pós-milenista, a igreja vai implantar o milênio. Se nós já estamos vivendo o milênio, então provavelmente Satanás já está amarrado, né? Porque segundo o texto, Satanás primeiro é amarrado e depois começa o milênio. Então, se já estamos no milênio, necessariamente Satanás já está no Tártaro. Então, quem é que está possuindo as pessoas por aí? Se os demônios já estão aprisionados. E se eles já estão amarrados, por que tem que ficar amarrando toda hora de não estar amarrado em nome de Jesus? Está amarrado em nome de Jesus. Está amarrado? Quem soltou eles? Está soltando, amarrando, soltando, amarrando. Então, temos que ter um entendimento. Hoje eles estão soltos. Existem alguns presos, mas existem alguns soltos, e Satanás está solto, andando ao derredor, bramando comunhão, buscando quem possa pagar. Nós vemos aqui a Ananias e Safira hoje. Por que Satanás colocou no seu coração esse desejo? Mas Satanás tivesse amarrado, ele não teria colocado no coração. Mas pessoas cristãs morreram porque deram ouvidos ao maligno. Então ele está solto, ele é o príncipe das potestades do ar, é o Deus desse século. Não chegou o tempo dele ainda. Ele foi condenado, foi derrotado na cruz, mas a sentença vai ser executada ainda no futuro. É certa a derrota dele, e ele sabe que não tem muito tempo para agir, por isso ele está agindo como leão e como um dragão, como diz o versículo 2. Ele prendeu o dragão, que simboliza a agressividade e a malignidade de Satanás. Prendeu o dragão, a antiga serpente. Aqui uma coisa curiosa da antiga serpente, ele chama o diabo de antiga serpente. Eu não sei se você já parou para reparar isso, mas não tem nenhum outro lugar na Bíblia que diz que a serpente do Éden era Satanás. Porque no texto de Gênesis diz que a serpente enganou Eva. Você pode concluir, a serpente estava possuída pelos demônios, mas o texto não diz isso. O único texto que vai dizer isso é esse aqui, que Satanás é a antiga serpente. Existe uma palavra que diz, uma profecia que o Messias iria esmagar a cabeça da serpente, mas mesmo assim é indireta a conexão com Satanás. Direto é aqui, este texto aqui que diz que a antiga serpente era Satanás, que é o diabo. Diabo, do grego diabolos, né? É o caluniador, o falso acusador. E Satanás significa adversário, é uma palavra bem hebraica, Satã, né? Adversário. Alguns nomes que ele usa para Satanás aqui. Esse, e amarrou por 1000 anos. Então aqui sim, definitivamente, Satanás será amarrado em nome de Jesus. E ficará preso durante 1000 anos. Então não há anticristo, não há falso profeta, não há Satanás. Ele não menciona os outros demônios, mas podemos imaginar que os outros demônios também serão amarrados nesse período. Não consigo imaginar Satanás amarrado, mas os outros demônios todos soltos agindo no milênio. Então, o texto não diz, mas nós podemos concluir também que
nenhum demônio estará agindo nesse período de 1000 anos. Se ele não está agindo, escrito no versículo 3, ele lançou o abismo, ali o encerrou, pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. Tá. Como é que vai ser o milênio sem o enganador para enganar as pessoas? Vai ter pecado no milênio? Vai haver pecado no milênio? Pensa bem, não há diabo, não há demônios, não há anticristo, falso profeta. Todos os que entram são crentes. O reino de Deus é para salvos. Vai haver pecado. Jesus estará pessoalmente reinando. Vai haver pecado no milênio? Como colocaremos isso? Adão não tinha natureza pecaminosa quando pecou, mas ele tinha um tentador ali. Eva foi enganada, o enganador estava lá. Será que havia alguma possibilidade de eles caírem se não houvesse uma serpente naquele jardim? Bom, eu entendo que sim. O texto não, a Bíblia não fica trabalhando com cogitações, né? Suposições. O que será que teria acontecido se não houvesse uma serpente? Havia uma serpente. Deus não precisa ficar trabalhando com cogitações. Mas, se você pensar na natureza humana, aqui, os que entram no milênio são pessoas, e aí nós vamos ter que separar em 2 grupos. Um grupo de pessoas, irmão. Só para dar uma também, o próprio Lúcifer, antes da sua queda também, não havia influência dele. Essa é uma boa colocação, uma boa comparação, né? O diabo não tinha ninguém para enganar, não é? O mal nasceu no seu próprio coração. Agora, você aqui, você tem 2 tipos de pessoas no milênio. 2 tipos de pessoas. Eu falei que são todos salvos no começo, mas são 2 tipos bem distintos de pessoas. Vamos tentar entender que tipos são esses. Dá uma olhada em Isaías, capítulo 65, versículo 19. Isaías 65, versículo 19. Para os irmãos entenderem, quando os irmãos leem o Velho Testamento, principalmente os profetas. Quando você está vendo esses capítulos que falam de bênçãos sobre Israel, e você olha para esses capítulos e olha para a história, e você não vê na história nada parecido com aquilo que está descrito, você já pode pensar em Deus. Só para os irmãos terem uma dica para como ler o Velho Testamento. Às vezes você está lendo profeta, você está vendo coisas que você não entende. Uma dica é essa: o texto está falando de Israel, está falando de paz, está falando de prosperidade, de bênçãos, e você olha para a história do mundo e para a história de Israel, você não vê esse tempo, então é sinal que vai acontecer, e vai acontecer no milênio. Então o texto diz: folgarei em Jerusalém e exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro nem voz de clamor. Isso não aconteceu. Então vai acontecer. Vai acontecer no milênio, o reino de paz em Israel. Versículo 20 diz: não haverá mais nela criança de poucos dias. Você não vai morrer cedo uma criança. Não vai ter aborto, não vai ter acidente que vai matar uma criança de poucos dias, aparentemente. Bom. E nem velho que não cumpra os seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Então veja bem, o texto está descrevendo as condições do milênio, de vida no milênio. Pessoas vão morrer no milênio, tá? Não é o céu ainda, não confunda o reino de Deus na terra com o céu, não confunda milênio com o céu. No milênio tem morte. No céu, lá nos céus nova terra, que vem depois, não haverá mais morte, mas aqui no milênio ainda tem. E você vê que ele descreve isso, mas ele fala: as pessoas que morrerem com 100 anos vão ser consideradas pessoas que morreram jovens, porque a longevidade vai ser enorme. E haverá pecados e serão amaldiçoados. A maldição aqui talvez seja a própria maldição da morte, uma pena de morte, considerado uma maldição sobre aqueles que pecaram. Nós lemos no versículo 20, né?
E além disso, o versículo 25, note: o lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como o boi, e o pó será comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Uma profecia lá no Gênesis que dizia para a serpente que a serpente ia comer pó, ia rastejar e comer pó, né? No milênio vai se cumprir. Vai comer pó. Não me consta que a serpente coma pó hoje em dia. Mas então você tem uma situação aqui, veja bem: paz, Jesus reinando, longevidade. Você pode imaginar uma explosão populacional acontecendo. Por quê? Porque no mundo entram, quem que entra? Entram as pessoas que sobreviverem à grande tribulação. Não é tanta gente assim, vai morrer muita gente na grande tribulação. Então, a população que entra no milênio são pessoas mortais e que vão se multiplicar grandemente durante esses 1000 anos, e vai haver paz, e o reino animal vai ser transformado também. Ele fala do lobo e o cordeiro serão apacentados juntos, né? O leão comendo palha como o boi. É uma restauração de paraíso na terra. Alguns grupos falam muito desse período aqui. Os testemunhos de Jeová falam bastante sobre esse período de reino na terra, né? Eles acham que o céu é só para 144.000 e que na terra ficam os outros, né? Mas nós vamos explicar essa diferença mais para frente. Nós não entendemos bem assim, mas existe de fato um reino aqui na terra para os salvos em Cristo. Eu falei que tem 2 tipos de pessoas. Aqui você está vendo gente que peca e gente que vai morrer. Qual é o segundo tipo de pessoas? O que vai acontecer conosco? Nós que somos crentes hoje, como é que nós vamos estar no milênio? Qual vai ser a nossa condição? Nós vamos pecar e morrer também? Olha, se eu fui arrebatado, como é que eu posso voltar e morrer? Quando eu for arrebatado, meu corpo vai ser transformado, e o que é corrupto vai se revestir de incorrupção. Então, eu vou entrar nesse reino aqui também, só que eu entro imortal. Você que é crente hoje, você entra imortal. Aí, independente se você acha que o arrebatamento é antes da tribulação, no meio ou no final, vai ser antes do milênio. Então você vai ser transformado. E aí até já coloco uma coisa para quem acha que o arrebatamento é no final da tribulação. Se o arrebatamento é no final da tribulação e os crentes são todos transformados e se tornam imortais, então quem são os mortais que entram no milênio, né? Se o arrebatamento fosse no final da tribulação, então todos seriam arrebatados, transformados e entrariam imortais no milênio. Quem é que vai morrer no milênio? É necessário que o arrebatamento seja antes da tribulação, para dar tempo de pessoas se converterem durante 7 anos da tribulação e entrarem mortais no milênio. Esses vão gerar filhos. Os seus filhos deverão aceitar Jesus como Salvador. Se não aceitarem, podem ser condenados também. Então a vida segue. É um mundo diferente do nosso aqui, mas não é o céu ainda. Existe ainda pecado, existem pessoas gerando filhos, existem pessoas que têm que se arrepender e aceitar Jesus. Bom, nós temos essa descrição. Paz no meu santo monte é algo que haverá. Toda a criação geme aguardando a revelação dos filhos de Deus, diz Romanos 8, né? Não, eu só ia comentar que eu acho tão difícil de pensar no pecado sem Satanás. Você falou isso, né? Não tinha estímulo quando o próprio Satanás pecou. Mas como as pessoas vão pecar e ter maus sentimentos e fazer coisas erradas sem Satanás estar... Veja bem, qual é a ação de Satanás? A pergunta dela é: como é que as pessoas podem pecar se não existe um tentador? Como é que o tentador age hoje? Eu não acho que ele entra na sua mente e coloca um pensamento pecaminoso ali dentro. Ele age externamente, pelo menos conosco, cristãos, externamente. Ele sugere as coisas, ele trabalha com o ambiente que nós vivemos, o mundo jaz no maligno. Então, as
as coisas que nós vemos são preparadas para nos levar a pecar. Então você tem uma programação promíscua, violenta, egocêntrica na televisão, nas revistas. O visual é tudo voltado para a sensualidade, para a promiscuidade, para a satisfação dos seus desejos, dos seus prazeres somente, e para deboche das coisas de Deus. Então, a ação é externa. Então você tem todo um ambiente preparado para você olhar aquilo e, no mínimo, pensar e querer, e desejar, e cobiçar. E o mandamento é não cobiçarás, né? Já começa aí. Então você cobiçou o mal, você já pecou. Então, se você retira o tentador, e no milênio você não tem Satanás como Deus desse século, você tem Jesus como Deus desse século. Como é que podem as pessoas pecar? Então, não haverá programação suja na televisão, não haverá mentiras na escola sendo ensinadas para seus filhos, não haverá religiões pregando coisas erradas. O conhecimento do Senhor será abundante. Como é que as pessoas podem pecar? Porque você tem uma carne ainda. As pessoas que entrarem, fora os que foram arrebatados, mas os que entrarem vivos no milênio, eles têm uma natureza ainda pecaminosa. Eles são descendência de Adão ainda. Então, o sentimento, você não precisa de diabo para pecar. Está dentro de você a inveja, está dentro de você o egoísmo, está dentro de você a falta de amor. Vai ser muito menos, lógico que vai ser muito menos. Não vai ser esse medo de violência que nós temos aqui, porque o juiz vai tratar com rigor, vai reger com vara de ferro, está escrito. Quem pecar vai ser disciplinado duramente, mas vai haver ainda pecado. Mas vai estar, de certa maneira, encoberto no coração das pessoas, vai se manifestar às vezes, as pessoas vão ser julgadas por isso. Mas até por isso é necessário o finalzinho do versículo do Apocalipse que nós lemos. Olha só, o Apocalipse, nós vimos o Apocalipse, quando Satanás é amarrado no Apocalipse 20, versículo 3 diz: lançou o abismo e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E o final é curioso. Por que ele solta Satanás no final? E depois, importa que seja solto por um pouco de tempo. Satanás fica amarrado 1000 anos. Mas é importante que ele seja solto. Mas por que Deus não acaba com esse problema de diabo uma vez por todas? Por que soltar ele de novo? É importante para testar esses que nascerem no milênio, para ver o que está nesse coração. Porque durante o milênio, se alguém for rebelde contra o Cristo, ele pode guardar isso no coração. Eu não amo Jesus, mas eu tenho que obedecer. Quando Satanás for solto, vão se manifestar os desígnios do coração dessas pessoas, para que eles sejam devidamente julgados, porque as obras deles serão manifestas. Serão claramente manifestas aqueles quando Satanás for solto, e aí o juízo dele será sem discussão. Sobre as condições do milênio, eu amo esse texto de Isaías 35. O deserto e os lugares secos se alegrarão com isso, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Entenda, ele vai começar a descrever as condições do mundo, mas você tem que pensar que mundo que é esse? É aquele mundo do fim da tribulação. O mundo está arruinado, o mundo está arrasado, as águas se transformaram em sangue, o sol queimou as matas, você tem catástrofe sobre catástrofe, ilhas sendo cobertas pelos oceanos. Então ele vai restaurar de alguma maneira esse mundo. Deserto se tornando um lugar fértil. Versículo 2: abundantemente florescerá e também regurgitará de alegria e exultará. A glória do Líbano se lhe deu, bem como a excelência do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Aqueles que estão hoje tremendo, angustiados com o sofrimento, com a dor que nós temos nesse mundo, com as dificuldades, conforte-se, conforte as mãos fracas e fortaleça os joelhos trementes, porque vai vir um tempo diferente. Dizei aos turbados de coração. Por isso que a gente canta Sou Feliz também.
Eu já sou feliz hoje, mas também eu tenho uma esperança. Não é uma felicidade vazia, eu tenho uma esperança. A nossa palavra é uma palavra de esperança. Dizei aos turbados de coração: esforçai-vos e não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus, Ele virá e vos salvará. Então, os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Você pode aplicar isso espiritualmente, talvez, mas eu creio que vai acontecer literalmente também no milênio. Os doentes serão curados. Não é só uma cegueira espiritual. Os doentes serão curados. Então os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. E a terra seca se transformará em tanques, e a terra sedenta em mananciais de águas. E nas habitações em que jaziam os chacais haverá erva com canas e juncos, e ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo, e a alegria eterna virá sobre a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Esse caminho, o texto não diz, mas eu imagino esse caminho conduzindo para Jerusalém. E nós indo, seguindo esse caminho para Jerusalém, onde está o rei, vamos adorar o rei em Jerusalém. Essa descrição: não há animais ferozes, o mundo é restaurado, no santo monte do Senhor você tem condições de um paraíso. Aquilo que Adão amaldiçoou, Deus vai restaurar. Jesus vai restaurar quando Ele vier. E eu quero falar, nesses 15 minutos finais que nós temos, sobre o julgamento que acontece logo em seguida. Nós temos o Apocalipse 20. Apocalipse 20 diz depois disso, versículo 4: e vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. Então, existe um julgamento. Eu falei do juízo das obras dos cristãos nos céus, outro domingo. Não é esse o juízo que está aqui. Nós conhecemos muito sobre o juízo final. Não é o juízo final que está aqui, mas é um juízo que vai acontecer. Quem vai ser julgado? Quem julgará? São vários tronos, não é um trono só. Quem vai julgar? Qual é o critério do julgamento? E quem será aprovado, quem não será aprovado? Nós temos razão para pensar, para crer que aqui são julgados os vivos da grande tribulação. Os vivos da tribulação são julgados aqui. A base bíblica para isso, claro, tem a sequência, está na sequência cronológica, aqui seria o juízo das pessoas. E você tem aquilo mencionado por Jesus no discurso, principalmente em Mateus 24, 25. Ele fala do julgamento. Você tem, vamos ver Mateus capítulo 24 e 25. Só para pensarmos um pouco sobre esse julgamento. Não há como eu passar todas essas parábolas para os irmãos. Uma das parábolas nós já estudamos, a parábola das 10 virgens. As 10 virgens, então, nesse final da tribulação, quando Cristo vem, essa parábola das 10 virgens representa 5 prudentes, 5 nécias. Estão ali pensando na volta do noivo, mas 5 estão preparadas e 5 não estão. Isso aí representa pessoas que estão aguardando o Messias no fim da tribulação. Salvos que aguardam o Messias e perdidos que aguardam o Messias. Isso nos faz pensar que são todos judeus, porque o judeu está aguardando o Messias. Só que alguns creem que Cristo, Jesus, e outros pensam que é outro. Então, aqueles que creem que é Cristo são as prudentes, que vão entrar no reino. Quando chega o noivo, ele fala: entra para a minha festa. E as outras que não tinham óleo, né? Não, essa ficou de fora.
Essa parábola tem exatamente o mesmo sentido que a parábola anterior, que é o Mateus 25, do 1 a 13, tem uma parábola também. Eu não tenho tempo de ler e explicar cada uma dessas parábolas, mas leia em casa o Mateus 25 inteiro. E pensa nisso, você está no fim da tribulação, Jesus está voltando, ele vai separar aqueles que são servos fiéis e servos infiéis. Você pensa, servo não é crente, servo é judeu. Porque aqui tem crente e tem incrédulo. O incrédulo vai ficar de fora, o crente vai entrar. Então, o fato de ele ter usado a palavra servo não quer dizer que é crente, tá? Tem o servo fiel e tem o servo amaldiçoado que vai para as trevas exteriores. Então, aqui você tem a nação de Israel sendo julgada, se eles estavam no final da tribulação, se antes da vinda de Cristo eles estão aguardando Jesus, ou se eles não estão aguardando Jesus, se eles estão aguardando algum outro, ou se eles estão simplesmente andando com os ébrios e fazendo maldade, seguindo o anticristo, ou se receberam a marca da besta ou não, seja lá o que eles fizeram. Mas tem um grupo que é servo fiel e tem um grupo que é servo infiel que vai ficar de fora. Isso aí são judeus que vão, alguns entrar, alguns ficar de fora. A parábola que eu queria focar aqui hoje, mas com um pouco mais de detalhe, seria aquela do Mateus 25, do versículo 31 até o 40. Esse é um texto muito importante e que causa confusão na mente das pessoas. Então vamos tentar entender. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Então, esse é o juízo no final da tribulação. E todas as nações serão reunidas diante dele e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Então aqui já não são judeus sendo julgados, são nações, os gentios que estão sendo julgados. Tudo acontece no mesmo evento, mas parece que tem um tratado de Deus com os judeus e depois um tratado de Deus com as outras nações. E você vê o que acontece. Versículo 33. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e destes-me de comer, tive sede e destes-me de beber, era estrangeiro e hospedastes-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro, te hospedamos, ou nu te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, dirá: em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Aqui você vê critério no julgamento: quem vai entrar, quem vai sair. Já vimos o judeu que estiver esperando o verdadeiro Messias vai entrar e o outro não. Mas aqui parece estranho. Aqui não fala isso. Aqui fala quem deu comida para os pequeninos, quem visitou os pequeninos, quem fez o bem. E aí você pensa: então, para entrar no reino basta a caridade? E as pessoas estão até sem entender: mas eu não fiz isso para o Senhor. Como é que o Senhor está me aceitando no reino e esses todos ficaram de fora e eu posso entrar? Por quê? Porque você me acolheu. Mas porque eu tenho pão para uma criancinha e as pessoas pensam: então tanto faz a religião que eu tenho, tanto faz se eu nem tenho religião, contanto que eu amo o próximo, contanto que eu faça caridade, Deus vai me aceitar. Isso que alguém pode pensar. Para entender esse texto, se você for pensar assim, você vai jogar fora todo o ensino de Cristo e dos apóstolos sobre o Evangelho. E sem Jesus não há salvação, ninguém vê ao Pai senão por mim. Quem crê tem a vida eterna, quem não crê não tem a vida eterna, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Então você tem que crer. Mas aqui não fala isso. Então, vamos entender uma coisa. Quem são? Bom, você tem o juiz que é Jesus. Você tem as nações, eu entendo, sim, as pessoas que sobrevivem à tribulação. E agora, tem um terceiro grupo, os pequeninos. E você pensa: são pequeninos, então devem ser crianças. Não são crianças. Não é se você fizer um bem à criança que você vai entrar no reino.
Qual é então a resposta para isso? Quem são esses pequeninos? A chave para você entender essa parábola e o critério desse julgamento é você saber quem são os pequeninos. A resposta está no próprio livro de Mateus. Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 10, versículo 40. Mateus 10, versículo 40 a 42. Preste bastante atenção, a conexão com aquele texto é muito clara. Quem vos recebe a mim, quem vos recebe a mim me recebe, ele está falando para os seus discípulos. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quer dizer, quem recebeu o discípulo de Jesus, recebeu o Cristo e recebeu o Pai. Quem vos recebe a mim, isso já lemos 40, agora tem um. Quem recebe um profeta, na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. O profeta não é salvo? É. Você recebeu o profeta? Então você também é salvo. Mas como assim? Ele vai dizer, ele está explicando. E quem recebe o justo, na qualidade de justo, receberá galardão de justo. Por quê? Porque está todo mundo perseguindo os justos na tribulação. E você, em vez de denunciar o justo, você o recebe, você o visita na cadeia. O que isso quer dizer? Que você não está com o anticristo, você está com o Cristo que o justo está pregando. Então, você tem pessoas recebendo os discípulos de Jesus. Mas espera aí, esse texto aqui é para os discípulos, é para o justo, é para o profeta. Ele não fala dos pequeninos. Ah não? Mas veja o versículo 42. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria a um destes pequenos, para quem ele está falando? Os discípulos. Os discípulos são os pequenos, não são crianças. Quem tiver dado um copo de água fria a um desses pequenos, em nome de discípulos, isso é importante. Não basta você dar um copo de água para alguém. É importante que a pessoa dê esse copo de água porque reconhece que essa pessoa é alma de Deus. Eu dou um copo d'água em nome de discípulo de Jesus, porque eu reconheço que você é discípulo do Deus vivo. Eu não estou com o anticristo. Eu não recebo a marca da besta. Eu recebo os discípulos de Cristo, os pequeninos. Esta é a explicação desse grupo. Em nome de discípulo. Em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. É por isso que esse grupo de nações, de pessoas das nações, que chega nesse juízo e fica até surpreso, mas eu dei um copo de água para o Senhor? Sim, porque você deu para um dos meus pequeninos discípulos quando pregaram para você. E você recebeu a palavra e você é salvo pela fé. Aquela fé que foi convicta o suficiente para falar não para o número da besta, e sim para ser perseguido, se preciso, com aqueles que foram perseguidos. Para terminar, irmãos, quem é que está nos outros tronos? E quem entra para reinar? O Apocalipse 20 menciona mais de um trono. Quem é que julga e reina no milênio? Veja o Mateus 19, 28. Interessante esse texto. Mateus 19, versículo 28. 28 diz: E Jesus disse-lhes, disse para os 12: Em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Os 12 discípulos de Jesus estarão lá. Mas até Judas não, Judas Iscariotes não. O Matias entrou no lugar dele. Os 12. A promessa era para Judas também. Mas ele traiu, ele abandonou essa promessa que ele tinha de reinar sobre as 12. Ele ia ter esse direito. Ele preferiu amar o prêmio da iniquidade. Mas os 12 que permaneceram fiéis, os 11 e mais o 12º, eles reinarão com Cristo, eles julgarão sobre as 12 tribos de Israel. Mas não só eles ressuscitados estarão julgando ali. Veja 1 Coríntios 6, 2. 1 Coríntios 6, 2. Quem mais julga no milênio?
1 Coríntios 6,2 diz: não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Aqui Paulo está dando uma bronca para crentes que não são maduros da igreja de Corinto, porque eles não estavam julgando os pecados ali. E ele dá uma bronca e diz: eles vão julgar o mundo. Vocês, até os crentes, porque você pensa assim, aquele menos espiritual, até ele vai julgar. Sei. Todos os crentes, os santos, irão julgar o mundo. E aqueles da tribulação? Vamos ver Apocalipse 20, versículo 4 e 6. Apocalipse 20, 4 e 6 diz: vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles que foi dado poder julgar. Vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal na sua testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, reinam no milênio os santos do Velho Testamento, reinam os 12 apóstolos, reinam aqueles crentes da igreja hoje, e reinam os que morrerem na tribulação. Os crentes da tribulação vão ressuscitar. Essa é a primeira ressurreição, a ressurreição dos justos. E eles entram para reinar. Mas todo mundo reina, então eles vão reinar sobre quem? Sobre quem eles vão reinar? Sobre os vivos, sobre os mortais que sobreviveram. Porque ele está falando dos que morrerem na tribulação, vão ressuscitar e vão entrar e reinar. Eles vão reinar sobre as nações vivas, os judeus vivos da tribulação. Então, essa é uma promessa para nós. Nós, os que fomos transformados, vamos ter autoridade sobre as nações durante o grande milênio. Eu ia falar grande tribulação. O milênio é uma promessa do Senhor para todo aquele que vencer. E eu vou encerrar então com o Apocalipse 2, 26 a 27, porque essa palavra é para todos aqueles que perseverarem na fé em Jesus. E que ninguém aqui fique de fora desse grupo. Apocalipse 2, 26 e 27. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai.